Graça e paz a todos. Há 2 anos, fiquei incomodado com alguns vídeos de grupos sabatistas que atacavam os que não guardavam o sábado de Israel. Esses vídeos tinham conteúdo muito agressivos e desrespeitoso com as outras denominações, com expressões do tipo: a Igreja Católica é a meretriz da Apocalipse 17. A Igreja Católica é o chifre pequeno de Apocalipse 13. Quem não guarda o sábado tem a marca de Satanás, porque o selo de Deus é o sábado. E aí por diante. Diante disso, achei ingenuamente que poderia trazer paz a essa guerra. E fiz o vídeo, O que é o sábado do Senhor? E como base, peguei o seguinte texto: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Fiz toda a minha pregação com base nesse texto, mostrando que o dia do descanso é o 7º dia depois de ter trabalhado 6, independente do dia da semana, porque o calendário é dos homens e não de Deus. E por causa disso, venho sendo ameaçado, xingado e amaldiçoado por esses grupos que se dizem cristãos. Mas os cristãos são obrigados a guardar o sábado de Israel? Em Êxodo, capítulo 31, versículos 16 a 17, diz: Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. Vejam que o sábado é uma aliança com os filhos de Israel. Logo, só os filhos de Israel têm que guardar o sábado. Os cristãos não são israelitas, nem físico, nem espiritual. E quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que somos descendentes de Abraão, ele estava falando descendentes da fé e não do povo. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Anunciaram primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Eu me identifico muito com Paulo, porque numa proporção muito menor, venham sendo atacados e perseguidos pelos sabatistas, assim como ele foi pelos judeus, a ponto de convocar uma reunião com todos os apóstolos para definir definitivamente o que os gentios tinham ou não de guardar. Porque os judeus queriam que os gentios se tornassem judeus e seguissem todas as suas tradições judaicas. E Paulo discordava, e nessa reunião ficou assim decidido. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Esses argumentos já seriam suficientes para que um temente a Deus parasse com os ataques. Mas descobri que eles, os líderes sabatistas, não querem a verdade, porque assim teriam de mudar tudo o que foi ensinado erroneamente por séculos, e correriam o risco de seus templos fecharem, e eles perderiam os seus sustentos, mostrando que o interesse deles é financeiro, e o Deus deles são os seus templos. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Usam de todos os artifícios para encobrir os seus erros, e distorce ainda mais o que a Bíblia diz. Dizem, por exemplo, que o sábado foi instituído na criação e que desde Adão e Eva o sábado vem sendo guardado. Mas a Bíblia diz o contrário.
E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, e guardá-lo-eis, para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Dizem que o selo de Deus é o sábado, mas a Bíblia diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Muitos não conseguem entender que se temos algo de bom em nós, é porque ainda existe um pouco de Deus em nossa natureza. Fomos corrompidos e não temos nada que possa agradar a Deus. Dependemos dele para tudo. Se servimos a Deus, é porque ele nos capacita para isso. Se fazemos a vontade de Deus, é porque ele nos dá o querer e o realizar. Tudo vem de Deus. Sem ele não podemos nada. Por isso precisamos do seu Espírito Santo, para nos santificar, nos fortalecer, nos capacitar para as suas obras. Ele é o selo, e só os verdadeiros cristãos que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, querendo verdadeiramente mudar, o recebem. Esses líderes sabatistas que amaldiçoam os filhos de Deus estão amaldiçoando a eles mesmos. E como consequência deixam de receber o Espírito Santo e se afastam de Deus. O pior é que levam milhares de pessoas com eles. Fazem o que Satanás faz, afasta as pessoas de Deus. São orgulhosos, arrogantes, dizem ser mestres e doutores, mas não conhecem o Evangelho. Dizem que são o povo escolhido, a igreja verdadeira, porque guarda os mandamentos de Deus. Mas a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. E a sua igreja são todos que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a salvação vem pela graça e não pelas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deixe-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.